Olá, tudo bem com vocês? Olha só, prova chegando no fim de semana e nós precisamos estar atentos, né, aos temas, à redação, essa redação, né? Põe tanta gente para dentro e tira tanto um grande número também das vagas, né? Então, PC Goiás, trabalhamos durante um período bem considerável nessa prova, com temas os mais variados possíveis. Claro, sempre baseados, eu sempre me baseei, né, nas provas anteriores da banca, uma banca que tem se destacado nos últimos concursos, então vale a pena investir em conhecer esta banca, porque vai provavelmente ser protagonista em muitos concursos pela frente. Mas assim, o que a gente precisa observar, né? O gênero discursivo desta prova, né, que vai ser solicitado, propriamente dita redação, são as questões discursivas, aquelas um pouco diferentes de um texto dissertativo argumentativo, embora em algumas condições dessas questões discursivas, elas também possam ser dissertativas argumentativas. O que precisa ser observado de diferente nessa, né? São as perguntas que são feitas, os aspectos, os quesitos em que a banca, que a banca coloca para que o candidato, né, e a candidata respondam a esses quesitos. Então, esse é o pulo do gato. Fazer uma leitura muito atenta do texto apoiador, né, o texto base para as respostas, observar com bastante atenção as palavras-chave de cada um dos quesitos que a banca vai solicitar no comando da prova. Observe sempre com muita atenção o comando da prova mesmo, né? No enunciado, se a palavra, né, se o quesito está solicitando questões no singular ou no plural, tá? Sempre observar isso. Tá? Porque é importante, porque se você estiver com se algum aspecto for no plural e você apresentar apenas um, você tem uma perda significativa de nota. Então observe questões como palavras, a importância, os desafios, as ações, tá? Os pontos positivos, os pontos negativos, aquela questãozinha entre, né? E ou, tá? Então, se for e, precisa apresentar as duas questões. Se for e ou, você pode apresentar as duas ou somente uma. Se for ou, apenas uma, né? Ou aponte aspectos positivos ou negativos. Então, você vai escolher um dos dois. Observe essas questões que é muito importante para que a tua resposta esteja dentro da estrutura e do padrão de resposta que a banca vai divulgar para a sua redação, tá? Para a redação do concurso. Então, esse é um ponto. O outro, claro, né? Para quem esteve treinando a redação conosco, com outros professores, teve as suas correções aí realizadas, né? Então, quanto à estrutura, eu imagino que não sejam grandes problemas, são só dicas, apenas dicas, para que na hora da prova se preste bastante atenção e não se fuja daquilo que é necessário ser escrito, tá? Mas aí vem aquela parte que todo mundo acha que professor de redação é mágico, né? Tem uma bola de cristal e que sabe qual é o tema que vai cair, né? Primeiramente, como eu sempre digo, para quem está preparado, o tema é um detalhe, tá? Que preparou-se o tema é um detalhe. Você não tem que se preocupar com isso. É chegar, abrir o caderno de provas e redigir o seu texto dentro daquilo que você já se preparou, obviamente. Claro que o edital, nesse caso, ele é um pouco extenso, né, em relação aos conteúdos específicos. É uma questão discursiva que pode ser, gente, a questão discursiva, ela pode inclusive, como eu disse antes, ser baseada muito mais em textos atemporais do que propriamente numa legislação específica. Aí eu digo assim para vocês, né? Lá no edital, a Lei 7.716, que trata do racismo. Eu estou falando do racismo porque é um tema sempre muito atemporal e muito solicitado nas bancas, né? Nas provas de redação. Aí o tema vem para você discutir o racismo no Brasil.
Aí você diz, mas não tem nada a ver com a lei. Tem tudo a ver com a lei. Está diretamente relacionada à lei. Então, a questão discursiva tem essa característica. Então, pode ser um tema relacionado à lei específica. Vamos lá. A Lei 7.716, que é a lei do racismo, o tema pode vir específico a isso, como ele pode vir um tema mais direcionado à própria lei, para conceituar o racismo, né? Para diferenciar de injúria racial, conteúdo, né? Código Penal, para apresentar o que contempla, né, a lei de racismo. Então tem que cuidar com isso, porque as pessoas não prestam muita atenção nessa questão, né? Racismo, só etnia e cor. Não, tem outros aspectos ali que precisam ser analisados. Tem uma decisão do STF que também foi incluída, né, em relação à homofobia. Então, algo um pouco mais. Então, precisa se preocupar com isso, né? E sempre, obviamente, quando a gente pode, a gente apresenta alguns exemplos, né? Mas, quando o texto for eminentemente, tá? Técnico, você vai demonstrar por meio de conhecimento. Que conhecimento? Que artigo está em injúria racial quando você for diferenciar? Ora, está lá no artigo 140 do Código Penal, que onde você conceituou, de onde você tirou o conceito de racismo. Então, segundo a lei 7.716, demonstre conhecimento, tá? Isso pode acontecer. Eu recebi a sugestão de uma aluna muito querida, né, Priscila, que disse assim: professor, eu estou achando que é a lei Henri Borel. É um tema bastante em evidência, né, tendo em vista até que bem durante as eleições, uma candidata do Senado trabalhou essas questões sobre violência, né? Ela foi uma ministra engajada nessa questão de violência contra a criança. Então, sim, é um tema possível essa lei, tá? É uma boa sugestão, né? A gente tem que lembrar disso. Outras questões que estão bastante em evidência, né? Que pode estar dentro dessa questão, né? As questões ambientais, nós temos uma lei específica para isso, tá? Questões, sempre a gente vai observar, né? Esses temas que são mais discutidos e que são mais fáceis e simples. Lembrando que a banca não vai colocar uma questão para eliminar o candidato, mas dar a oportunidade de que todos escrevam sobre o seu conhecimento a respeito daquele determinado assunto, tá? Então, eu iniciei com racismo, depois a violência contra a criança, as questões ambientais. Então, são temas possíveis, mas, obviamente, que a gente tem dentro dos conteúdos específicos, nós temos lá o direito administrativo, questões administrativas, né, como que vocês podem ser solicitados a responder sobre crimes, né, da administração pública. Agora a gente define essas discussões todas sobre teto de gastos, né, tudo isso, né, dentro das questões de responsabilidade do funcionário público, né, então assim, o leque e a diversidade é tão grande que fica difícil eu dizer para vocês, mas eu aposto nesse, né? Às vezes eu, quando tenho muita certeza, eu faço isso mesmo, eu digo, né? Eu acho que é esse determinado tema. Entretanto, quando a gente fica observando algumas questões, fala, meu Deus, é muito, né? O leque é muito grande. Então, dentro dessas possibilidades, então a violência contra a criança, realmente, que a Priscila falou, eu também concordo, né? Sempre o ECA, né? E essas questões aí são sempre muito importantes, tá? Sobre questões, né, de remuneração, até que são questões administrativas, né? O aumento dos salários públicos, mas assim, são temas assim, né, que eu posso dizer assim, é possível. Por que é possível? É possível porque eu procurei fazer os meus temas em cima do edital, né? Questões dos idosos, né? Aí, mas a banca vai falar, vai tratar de questões assim tão específicas?
Sim, eu vi pelas provas deles que são específicas, entretanto, não são impossíveis de serem respondidas. Por quê? Porque você, obviamente, se preparou para isso, tá? Então a banca sai do, né, parte do princípio de que você se preparou para tal questão. Então, né, vamos responder, né? Há sempre diligências, mandado judicial, o que está dentro das possibilidades do seu cargo, que você estudou mais, que são essas questões um pouco mais, que estão mais relacionadas ao cargo e dentro do conteúdo específico, né? Então, eu já falei aqui de vocês, né, da, da corrupção, é importante, né, essa questão da corrupção dentro da administração pública. É importante a gente trabalhar também, né, sabe, improbidade, né, dentro da administrativa, os ilícitos penais são importantes, tá? Até questões sobre o próprio concurso público, né? As questões básicas, como questão de cotas raciais no concurso público, fazer uma mistura entre você tratar disso como uma questão legal e tratar disso como uma questão social, né? De inclusão. A banca pode mesclar essas questões, então tem que tomar cuidado e sempre olhar. Então, o mais importante disso tudo não é você ter antes ter conhecimento do tema, né? Mas ter conhecimento amplo do conteúdo que você se preparou, tá? Então, eu, obviamente, que posso só ajudar nesse ponto, né? Minha bola de cristal esse ano deu. Não, ela não falhou, eu acertei alguns temas bem importantes, tá? Mas agora, chegando no fim do ano, a bola está um pouco usada, então eu prefiro fazer considerações mais genéricas do que apostar somente num tema, né? Então, mas lembre-se, aquilo que mais você conhece, provavelmente é aquilo que vai cair, né? Não é o que menos, não. Você está preparado, você vai conseguir escrever, tá? Eu desejo a vocês uma prova muito boa, excelente, tá? E que vocês possam trilhar esse caminho pelo qual vocês estão estudando, se preparando, tá? Uma grande prova. E aí, lógico que a gente tem que pensar na sorte também, nem só de conhecimento, mas uma pitadinha de sorte faz muito bem. Um grande abraço a todos.